Outro detalhe muito importante, outra grandeza muito importante aqui do calor sensível é a chamada capacidade térmica, ok? A capacidade térmica é o produto entre a massa e o calor específico, beleza? Então, também em alguns problemas, muitas vezes o cara fala dessa capacidade térmica, que normalmente é uma característica de recipiente, pessoal, tá bom? Então aqui, ó, não existe o produto entre massa e calor específico daqui? Sim, então muitas vezes você pode usar esse calor, no lugar de mc ΔT, você pode usar o calor como Czão ΔT. Direto aqui o mczinho, tá vendo? mc ΔT, tá bom? Outra coisa, o que significa, gente? Eu acho que essa discussão sim é muito pertinente. O que significa 1 caloria por grama grau Celsius? Essa interpretação ela é muito importante, pessoal. É assim, isso significa que a água, ao receber 1 caloria, 1 grama de água aumenta a sua temperatura em 1 grau Celsius. Vou repetir. Se você der 1 caloria para 1 grama de água, esse 1 grama de água aumenta 1 grau Celsius em sua temperatura. Vou inverter o sentido da frase. Se eu retirar 1 caloria de 1 grama de água, esse 1 grama de água perde 1 grau Celsius em sua temperatura. Vamos fazer uma análise aqui. Por exemplo, o ferro tem um calor específico, vou botar aqui, por exemplo, é 0,22, né? Mas aproximadamente 0,2 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? 0,2 caloria por grama grau Celsius significa que eu preciso dar 0,2 caloria para que 1 grama de ferro aumente 1 grau Celsius em sua temperatura, ok? Repare que para 1 grama de ferro variar 1 grau Celsius precisa de 5 vezes menos caloria do que a água. Eu tenho que dar muito mais energia para a água variar sua temperatura do que o ferro, ok? Para que 1 grama de água varie a sua temperatura, eu preciso de 5 vezes mais energia do que 1 grama de ferro. A água, pessoal, é um belo isolante térmico. A água é muito difícil você conseguir variar a temperatura da água. Você tem que dar muita energia para essa água variar a temperatura, ok? É por isso que a gente fala que a água é inclusive um regulador de temperatura do ambiente. Ambientes muito úmidos sofrem pouca variação de temperatura. Por isso que deserto, onde é um ambiente muito seco, com pouca umidade, nós temos uma amplitude térmica muito grande. Durante o dia, muito quente, durante a noite, muito frio. A variação de temperatura é muito grande, uma vez que você não tem a presença da água, ok? Em locais muito úmidos, a diferença da temperatura da manhã para a tarde é muito baixa, a variação, a amplitude térmica já é bem menor, né? É por isso também, repare o seguinte, quando você está na praia, num dia que o sol está muito forte, a água ela sofre uma variação de temperatura bem menor do que a areia, né? Então você tem lá a água, a temperatura ambiente está em 37, a água pode estar em 20, 22, dificilmente ela vai chegar, é impossível com a quantidade de água que tem no oceano, chegar a 37 graus Celsius, ok? Enquanto a areia, ela consegue chegar lá a 37, 40 com mais facilidade, né? Por isso quando você chega na praia, tem até areia queimada lá na beirada pro asfalto, né, para a parte para a rua, e lá na parte perto da água ela está gelada, porque nas proximidades da água ela foi umedecida, né, e aí é mais difícil ela aumentar essa temperatura. Então guardem isso, a água é um dos isolantes térmicos que a gente tem na natureza, cara, tende a ser muito difícil a troca de calor dela devido ao seu altíssimo calor específico, ok? E aí a pergunta que eu faço a vocês, gente, olha só, é a seguinte, vou entrar já daqui, abrir um parênteses aqui nesse módulo, que é o seguinte, cara. Pergunta, se a água é um isolante térmico, por que quando a gente mergulha na praia, por exemplo, né? Olha o que eu estou dizendo, a água é um cobertor, tá bom? Se a água é um cobertor, por que quando a gente mergulha na água e sai do mar, sai da praia, né? Ou algumas cidades que não tem mar, mas sai do rio, sai de algum lugar que esteja molhado e bate um vento, você sente frio. Se a água é um cobertor, ao bater o vento, por que você sente frio, gente? Já pararam para pensar nisso? Então, essa resposta fica na sua cabeça, te perturbando, e a gente responde isso até o final do módulo. Isso é muito interessante, ok?